Qual é? Não é uma pergunta retórica, é um quiz valendo 1 milhão. Né? Pergunta do milhão, do show do milhão. O pessoal das antigas vai lembrar do show do milhão, né? Pode, obrigado. No show do milhão tinha lá a pergunta do milhão, né? E essa pergunta vale ouro, hein? Qual é a única coisa que nós fazemos aqui na Terra, a única coisa que nós fazemos aqui na Terra, que nós não vamos fazer no reino eterno, no reino celestial? Pecado? Será? Pode ser. Então tem duas coisas. Qual a outra coisa? Pô, tirou a minha... Gente, é uma coisa assim... qual a única coisa boa que a gente faz... Vou melhorar a pergunta. Qual a única coisa boa que a gente faz aqui na Terra que a gente não vai fazer no reino celestial? E agora? Oi? Se casar? Comer vai fazer no céu. Vai fazer. Comer a gente vai comer. Isso daí pelo menos é... Ó, gente, se não tiver pudim de leite condensado, né? Se tiver o pudim do Márcio lá no céu, né? O Márcio tem que ir. O Márcio tem que ir, né? Ele vai fazer pudim lá pra gente, né? Ah, o Daniel falou. Mas vamos pensar assim, qual a única coisa boa que a gente faz aqui, coisa boa, né, que a gente faz aqui, que a gente não vai fazer no reino celestial? Dormir, a gente vai dormir. Provavelmente a gente vai dormir, vai ter descanso também. Vai ter descanso. Vai ter descanso, vai ter trabalho, tá, gente? Tem gente que acha que no céu a gente vai ficar de boa. Vai ter trabalho, vai ter trabalho. Tá bom, né? Se não tiver academia, o corpo vai ser glorificado, né? Então vai ser um corpo já, né, sem dor nenhuma, né? Então vai ser bênção. Mas, gente, é interessante que às vezes a gente tem resposta para um monte de coisa, né? Mas tem uma coisa que a gente faz aqui na Terra que a gente não vai fazer no reino celestial, né? Que é uma coisa boa, que é evangelizar. Evangelizar. Por quê? Porque no reino do céu só vai estar quem já foi evangelizado. Não é verdade? Então, então, como é que é? Vai ter exercício. Bom, vai ter trabalho, então vai ter que suar a camisa, né? Então, bom, mas evangelizar é uma tarefa que a gente faz aqui na nossa vida terrena e certamente a gente não vai fazer no reino celestial, porque lá só estarão aqueles que já foram evangelizados. Então é uma tarefa que a gente pode fazer agora, né? Então eu quero compartilhar um pouquinho sobre essa questão do evangelismo, mas na perspectiva de Jesus, né? Jesus, lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 42, eu acho que não é 42 não, não é 42 não, é o 2. E é o 2. Capítulo 10, versículo 2. Capítulo 10, versículo 2. Aê! Isso aí. E lhes disse: a colheita é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Bom, o contexto aqui é de que Jesus estava enviando os 72 discípulos. Então Jesus tinha 12 discípulos, 12 pessoas que caminhavam mais próximos a ele, mas ele tinha também um grupo maior de pessoas, que eram conhecidos como o grupo dos 70, né, ou 72. Esses 72 andavam com Jesus também, mas eles tinham uma tarefa específica, né? Então, nesse texto, Jesus vai dar uma tarefa para eles, que é ir adiante de Jesus às cidades. Então, quando Jesus queria, por exemplo, ir para São Bernardo, ele falava assim: discípulos, seguinte, vou passar lá na Pauliceia, em São Bernardo do Campo, no dia 9 de junho. O que os discípulos faziam? Iam antes de Jesus e iam ali semeando, né? Eles iam preparando a terra, eles iam conversando com as pessoas e falando: o mestre está vindo, o mestre vai passar por aqui. E o mestre passando por aqui, vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais de perto aquele que é o Messias, aquele prometido que haveria de vir. Então as pessoas iam preparando o caminho para que Jesus viesse, para que Jesus entregasse a mensagem. Mas olha que coisa interessante, o próprio Jesus fala que a colheita é grande e que poucos são os trabalhadores. Mesmo com esses 70 discípulos que iam adiante de Jesus, ainda assim era pouco. Ou seja, a demanda de trabalho para Jesus era grande. Jesus tinha que pregar em todas as regiões ali de Israel. Jesus era um só para pregar, mas tinha os discípulos que multiplicavam essa mensagem, e ainda assim era pouco. Hoje o que nós temos visto é que as pessoas estão sedentas por Jesus. As pessoas precisam ouvir de Jesus. Muitas pessoas querem ouvir de Jesus, mas são poucos os trabalhadores, são poucas as pessoas que estão dispostas a pregar. São poucas as pessoas que estão dispostas a ir adiante de Jesus, preparando o caminho para que quando Jesus venha, ele alcance esses corações. E na verdade, gente, a tarefa de evangelização não é totalmente nossa. Porque por mais que a gente fale de Jesus para as outras pessoas, por mais que a gente explique o plano de salvação para as outras pessoas, quem realmente converte a pessoa? O Espírito Santo. Ou seja, é uma ação do próprio Jesus. Ainda que a gente fale com eloquência, ainda que a gente elabore um texto maravilhoso, é Jesus que vai fazer a obra. Então o que a gente precisa fazer? Qual que é o nosso papel? Pregar, preparar o terreno. A gente vai preparando o terreno, o coração das pessoas vai sendo preparado para que quando chegue o momento certo, essa pessoa seja alcançada por Jesus. Eu já compartilhei aqui que há uma grande diferença entre o evangelismo e o proselitismo, né? Que é essa palavra difícil aí? Não é de comer não, gente. Proselitismo é quando você fica pegando gente de outras igrejas, né? E aí a pessoa só muda de igreja. E hoje o que mais a gente vê é pessoa que vai pingando de igreja em igreja. Por quê? Porque aquela igreja não me serviu. Porque aquela igreja eu não me sinto bem. Porque aquela igreja eu não gosto das músicas, as músicas são antigas. Ou, porque as músicas são muito novas, eu não conheço. Ou, enfim, sabe, inventa 1000 desculpas. Mas mal sabe a pessoa que essas milhões de desculpas que são inventadas para sair daquela igreja, né, para ir para outra igreja, na verdade são armadilhas de Satanás. Armadilhas de Satanás que está arrancando a pessoa da igreja e levando para um outro contexto, para um outro lugar, onde a pessoa muitas vezes, na maioria das vezes, não consegue se desenvolver na fé. Por quê? Porque
o problema não está na igreja em si, o problema está no coração da pessoa. Na maioria das vezes, tá? Claro que há as exceções em que a pessoa sai de um lugar, vai para o outro e se desenvolve na fé e sai voando. Glória a Deus por isso. Mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o problema não está na igreja, o problema está na pessoa. E é muito interessante porque às vezes Deus fala com uma música antiga ao nosso coração, às vezes Deus fala com uma música nova, às vezes Deus fala com um pastor mais tradicional, mais chatinho às vezes, né? O pastor, aquele cara que de repente tem um monte de regrinhas, né? Um monte de coisinhas, e de repente Deus usa esse pastor para falar com a gente, mas às vezes também fala por meio de um pastor que é mais boa pinta, aquele cara que usa camiseta de havaiana, né? Aquele, né, prega de short e chinelo, e tudo bem, e Deus usa a pessoa da mesma forma. E como que é essa questão então? Qual é a diferença do pastor desse jeito, né, do outro pastor que é mais tradicional? A diferença está no coração de quem está recebendo. Ou seja, depende mais da gente do que de quem está falando a mensagem. Depende muito mais da gente que está ouvindo, da gente que está recebendo, do que quem está falando, né? Bom, e o proselitismo nada mais é do que essa mudança de igreja, sai daqui, vai para lá e fica daqui para lá, e as pessoas não querem mesmo desenvolver um compromisso com Deus, né? O fato é que o evangelismo é você ir em busca, né, ou alcançar as pessoas que não se renderam ainda a Jesus Cristo, não entregaram a sua vida para Jesus. Então o evangelismo é realmente buscar pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Mas eu confesso que não é para qualquer pessoa o evangelismo. Ainda que na grande comissão Jesus tenha dito lá: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15, né? Ele vai falar: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então tem que pregar para todo mundo, né? E quem que é para ir? Todo mundo. Mateus capítulo 28, versículo 19, né? Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as tudo o que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, esses dois mandamentos, vão por todo mundo, e ide, né, e pregai o Evangelho, e ide por todo mundo e fazei discípulos, são dois mandamentos conhecidos como a grande comissão, ou seja, é para todo mundo. Mas eu confesso, gente, que nem todo mundo sabe evangelizar, nem todo mundo sabe falar do plano de salvação, e tem gente que às vezes vai falar alguma coisa e fecha o coração da outra pessoa, e mais atrapalha do que ajuda. E eu já tive experiências desse tipo, tá? Eu já tive experiências desse tipo, e a pessoa que começou a falar, ela começou a falar por causa do comportamento da outra pessoa. Então, ela começou a falar assim: você sabe que o que você está fazendo é errado, né? E você vai para o inferno. Começar desse jeito pode não ser muito, né? Pode não contribuir muito para que a pessoa abra o coração e Jesus, de alguma forma, transforme a vida daquela pessoa. Pode ser que a pessoa se feche. Então, de fato, para o evangelismo, nós precisamos de preparação. E como que é a preparação? Como que acontece a preparação? Em primeiro lugar, acontece aqui nos cultos. O culto é um lugar de adoração, mas é um lugar também de preparação, de ensino. Porque aqui no QG Holiness, São Bernardo do Campo, o que é QG? Quartel-general, né? Então no quartel-general
Holly em São Bernardo do Campo, você está sendo preparado, você está sendo preparada, para que na semana você tenha ferramentas, você tenha instrumento, não apenas para viver a sua vida, mas também para conduzir outras pessoas a viver aquilo que você está vivendo, a evangelização. Mas aqui você está sendo preparado, amém? Então todos os domingos a gente tem aqui uma academia gospel, uma academia onde a gente vai preparando, e o técnico é Jesus, né? Jesus vai falando assim, ó, aqui ó, direita, esquerda, jab direto, vai, né? E você vai, esquiva agora e tal, e é uma academia em que Jesus vai nos preparando para a luta do dia a dia. Esse é o QG, o quartel-general. Nós estamos de alguma forma sendo preparados. Em segundo lugar, lendo a palavra de Deus. A gente precisa desenvolver um amor pela palavra. A gente é preparado quando a gente lê a palavra, quando a gente estuda, quando a gente medita na palavra de Deus. Quando a gente está em casa e coloca uma pregação para ouvir. Quando a gente coloca uma mensagem ali que vai facilitar o entendimento da palavra para a gente. Então a gente é preparado também por meio do estudo da palavra. E é tão importante, gente, a gente não viver só de domingo, né? Imagina o seu espírito recebendo feijoada espiritual só de domingo, né? E aí você sai com a pança cheia de domingo, né? E passa a semana inteira com fome. É complicado. O seu corpo espiritual vai definhar, porque ele não está recebendo o alimento, os nutrientes que ele precisa da forma correta. Então o nosso corpo espiritual precisa se desenvolver, e a palavra de Deus é o nosso alimento do dia a dia. Então a gente precisa se alimentar da palavra diariamente. E em terceiro lugar, como que a gente pode se preparar para o evangelismo? Orando. Antes de você falar de Jesus para alguém, fale para Jesus desse alguém. Antes de você falar de Jesus para essa pessoa que está na sua mente, que você está procurando evangelizar, fale para Jesus dessa pessoa. Entregue essa pessoa para Jesus. Fala, Deus, eu gostaria muito de falar de Jesus para essa pessoa. Gostaria muito de falar do plano de salvação do Senhor para essa pessoa. Cria a oportunidade. Que o Senhor proporcione essa oportunidade de eu falar para essa pessoa. E pode ter certeza que Deus vai te proporcionar diversas oportunidades para você falar do plano de salvação para essa pessoa. Então, não espere apenas o momento certo, sem colocar isso diante de Jesus. Coloque, antes de mais nada, né, a presença dessa pessoa diante de Jesus. Quando Jesus foi escolher os discípulos, Lucas capítulo 6, versículo... Quem manda colocar a letra miúda no esboço, né? Lucas capítulo 6, versículo 12. Isso daqui foi para economizar papel, gente. Eu coloquei numa folha só, aí a letra está... Lucas capítulo 6, versículo 12. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. No 13, o que acontece? Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então olha só, Jesus passa a noite orando no monte para poder chamar os seus discípulos. Ele não chama qualquer pessoa, ele recebe a direção do Pai. E olha que Jesus é o próprio Deus, né? Então ele tinha ali um Wi-Fi direto com o Papai do Céu, né? Ele poderia sair escolhendo quem ele quisesse, mas ele não faz isso. Ele busca em oração. Se Jesus, que é o próprio Deus, precisa buscar em oração, imagina a gente.
Para tomar as decisões mais simples do nosso dia, a gente precisa buscar em oração também. A gente também precisa passar a noite orando. Ou mais, dias e dias orando. Né? De repente até uma campanha de jejum e oração para tomar alguma decisão mais contundente na nossa vida, né? Atos capítulo 13, versículos 1, 2 e 3, né? Atos capítulo 13 diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. No versículo 2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Versículo 3, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Ou seja, antes de Paulo e Barnabé serem os grandes missionários que transformaram a história do cristianismo, eles estavam orando e jejuando. Antes deles falarem para as pessoas sobre Jesus, eles estavam falando para Jesus as pessoas. Eles estavam rendidos em adoração ao Senhor. Então, se você tem alguém que você quer compartilhar o plano de salvação para essa pessoa, primeiro passo, ore. Entregue a vida dessa pessoa para Jesus. Agora é interessante, segundo passo. Segundo passo, a gente precisa, eu não diria adquirir, mas receber, né? Receber o poder de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque a gente tem muitas circunstâncias ao nosso redor que provocam intimidação na gente. Você já teve vergonha de falar de Jesus para alguém? Eu já. Na faculdade, teve uma situação que tinha lá um pessoal, todo mundo sabia que eu era crente na faculdade. Essa foi a minha estratégia para me proteger, porque a faculdade é um ambiente onde o pessoal fica oferecendo o tempo todo manjares do mundo, né? E ali o pessoal peca assim sem medo de ser feliz, né? E aí, na faculdade, a minha estratégia foi, sou crente, viu? Sou crente. E aí na sala todo mundo sabia que eu era crente e me respeitava por isso, né? Então, foi interessante que em 4 meses que eu fiquei na faculdade, né, 2 bimestres, né, que eu fiquei na faculdade de engenharia, eu levei 3 pessoas para Jesus. Em 4 meses, 3 pessoas da minha sala foram conduzidas para Jesus. Por quê? Essa era a minha estratégia, gente. Eu falava assim, eu sou crente, então não vem me convidar para o barzinho não, eu não vou. E ninguém me convidava. Não vem me convidar para balada, não, eu não vou, né? E certamente, olha gente, nesses 4 meses, ninguém me convidou, né? No primeiro dia da faculdade, eu me lasquei, porque o pessoal me convidou para ficar lá no intervalo, o intervalo era meia hora, se eu não me engano, naquela época, e aí o pessoal falou assim, é o primeiro dia, fica aqui com a gente, depois a gente sobe para a sala de aula. E aí eu fiquei um pouco mais. No que eu fiquei um pouco mais, sei lá, 1 hora lá no intervalo, subi para a sala de aula. Quando eu cheguei na sala de aula, o professor já tinha feito a chamada. Peguei uma falta. E essa falta me fez muita falta lá na frente. Por quê? O professor deu 2 pontos para quem não tinha nenhuma falta. E eu precisava de 1,5 ponto para passar naquela matéria. E aí, tomei bomba naquela matéria de física, porque eu faltei no primeiro dia, fui na conversa do pessoal lá e fiquei no intervalo mais tempo do que deveria. Veja só o que o Mário vai com os outros, né? Tem a Maria vai com as outras e o Mário vai com os outros, né? Me lasquei por causa disso. Mas na faculdade, gente, eu tive diversas oportunidades de falar de Jesus para outras pessoas.
Mas por causa do ambiente, por causa das circunstâncias, eu acabei não falando de Jesus para outras pessoas. O ambiente me intimidava, sabe? Quando você fica assim com vergonha e tal. E o que faz a gente realmente perder a vergonha? Ter coragem. É o Espírito Santo. É o poder de Deus. Então a gente precisa receber esse poder de Deus para ter coragem, para falar de Jesus. Então, Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer: mas vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para ser testemunha, a gente precisa receber o Espírito Santo. Então nós devemos buscar essa coragem, essa intrepidez no Espírito. Amém? Não deixa a pessoa do lado dormir não, fala assim: seja corajoso, seja corajosa. Exemplo do profeta Jonas, Antigo Testamento, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2. Na revista atualizada, Deus vai falar para Jonas assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, pois a maldade dela, ou a malícia dela, subiu até mim. Na revista atualizada. Na revista e corrigida, Deus vai falar para Jonas assim: levanta-te. Então, não é só a disposição, precisa se levantar. Na NVI vai falar: vá depressa, ou seja, não titubeie, vai, faz o que precisa ser feito. Agora é interessante que nessas diversas versões, todas têm esse significado de que você precisa tomar um posicionamento e ir. O profeta Jonas, ele sabia para onde ele estava sendo enviado. Deus mandou ele ir para a cidade de Nínive. Os ninivitas, que eram os assírios, eles eram extremamente violentos. Eram pessoas que praticavam violência assim, de uma forma exacerbada. Eles matavam os seus inimigos e praticavam algumas coisas assim meio cruéis. Já ouviram falar de empalamento? Depois vocês pesquisam o que é isso. Não dá para explicar aqui, tem menor de idade. Então era uma coisa muito feia. Os ninivitas eram mestres em praticar esse tipo de coisa. Eram violentos. Aí Deus fala para Jonas assim: vai lá e prega para eles. Você acha que Jonas gostou disso? Aí é fácil a gente falar que Jonas era o profeta fujão, porque ele fugiu no sentido contrário, e aí o peixe vem e engole ele. É mole para a gente falar hoje, Jonas é o profeta fujão. Gente, e se fosse você? Você não ia fugir, não? Vai lá, Gabriel Siqueira, vai pregar no Afeganistão. No meio dos islâmicos lá, do Estado Islâmico. Na Coreia do Norte. Deus te chama para ir para a Coreia do Norte, meu irmão. E aí? Você vai? Cara, você pode até ir, mas bate um medinho, Ou você até vai, mas você já deixa assinado o seu testamento. Deixa o meu cachorro deixa o meu peixe beta para o meu irmão. Já você vai fazer o seu testamento, porque você sabe que está indo para um caminho de morte. Então Jonas, ele tremeu na base, e não foi à toa que ele foi para o sentido contrário. Ele ficou com muito medo, mas todas as circunstâncias promoveram com que Jonas voltasse e fosse para Nínive. E quando Jonas vai para a cidade de Nínive, é interessante que ele não prega a palavra de Deus. Deus fala para pregar lá na cidade. Aí o Jonas fala assim: tá bom, Deus,
depois que ele é cuspido pelo peixe e tal, e aí ele vai para a cidade de Nínive. Ele prega 5 palavras, e nenhuma dessas palavras ele fala sobre Deus. Diz que a cidade de Nínive, naquela época, tinha em torno de 200 mil habitantes. Era uma cidade grande. 120 mil habitantes. 120 mil habitantes. 120 mil habitantes era uma cidade grande naquela época. Que para percorrer 120 mil habitantes aí, você levaria pelo menos uns 10 dias para percorrer a cidade inteira. Diz que ele percorreu em 3 dias. Ou seja, ele fez meia boca. Ele fez sem querer fazer. Ele não falou sobre Deus. Ele pregou 5 palavras. 40 dias Nínive será destruída. 40 dias Nínive será destruída. E ele saiu pelas ruas falando isso. 40 dias Nínive será destruída. 40 dias Nínive será destruída. Ele não falou nada sobre Deus. Só que o que acontece? A cidade inteira se converte. A cidade inteira se arrepende. Porque Jonas se dispôs, teve coragem. Mesmo depois daquelas circunstâncias todas. Mas ainda assim ele teve coragem. E uma cidade inteirinha se converteu. Gente, veja o que é o poder de Deus na boca de um profeta. Na boca de uma pessoa que se dispõe a falar a palavra de Deus. Tá tudo bem lá? O Ariel recebeu ele lá, né? Então tá bom. Maravilha. No mesmo texto de Atos 1:8, vai dizer que vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha é muito interessante no grego, que é martiria. E martiria é você ser testemunha ocular, ou você viu, ou você experimentou aquilo. Então você pode testificar daquilo ali. Agora é interessante que ele fala, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a nossa tarefa de evangelização, quando a gente recebe o poder de Deus, vai nos capacitar para testificar de Deus em todos os lugares, aonde a gente for. Mais um ponto importante para o evangelismo, para a gente já partir para os finalmente, né? Quando a gente vai evangelizar alguém, a gente precisa ter uma estratégia. Precisa ter uma estratégia. Não é de qualquer jeito que a gente vai evangelizar uma pessoa. Jesus tinha estratégia, ele mandou 70 discípulos adiante, né? Então ele tinha essa estratégia. E estratégia do grego stratégie, né? do francês né? Lá o Capitão Nascimento fala isso, né? Mas é interessante, queridos, que a gente precisa desenvolver essa estratégia conforme a orientação de Deus. Uma vez eu fui evangelizar, logo depois de um culto, isso foi lá em Manaus, saí depois do culto junto com alguns irmãos e fomos evangelizar na frente de uma casa de shows. E nessa casa de shows, eu conversei com a equipe que a gente iria abordar somente as pessoas que estavam amuadas ali no canto, pessoas que estavam de alguma forma afastadas do grupo maior. Porque se você entra no grupo maior, você é consumido ali pela bagunça e as pessoas vão caçoar da sua cara, vão zoar você e o objetivo não vai ser cumprido, né? Então a gente pegava as pessoas que estavam mais no cantinho, pessoas que estavam sentadas na sarjeta, de repente tomou um fora da namorada, né, ou de outra pessoa e está ali, né, abandonado no cantinho. Então a gente usou essa estratégia. Dividimos em 2 equipes, 2 duplas, e saímos, eu e mais um brother saímos para um lado e os outros dois, né, saíram para o outro lado.
A gente abordou uma prostituta que estava ali, fazendo o comércio ali do seu corpo, e a gente conversou com ela, falou de Jesus e tal, e ela falou que não queria abandonar aquela vida, porque ela estava precisando de dinheiro, então ela estava nisso por causa de dinheiro, mas a gente pediu licença para orar por ela, né, e enfim, né, a gente conversou ali um tempo com ela. Depois saímos daquela mulher, fomos para abordar outra pessoa, e quando eu olho de longe, a outra dupla, né, dos colegas nossos estava lá, só assim de braço cruzado, e tinha um cara meio embriagado pregando para eles. Estava sendo o inverso, né? Falei, vamos lá, né? Chamei a minha dupla, fomos lá. Quando eu cheguei lá, aquele cara estava realmente embriagado, e ele falou assim, eu já fui crente, eu estou desviado, estou afastado do evangelho, da igreja, faz bastante tempo, e agora, mas eu sei de tudo que vocês estão falando, sei da Bíblia, começou a citar versículos e tal, e eu falei, tá bom, cara, então vamos fazer o seguinte, eu quero só orar por você. E ele, não, vocês não vão orar por mim não. Eu falei, não, agora que você falou que a gente não vai orar, agora que a gente vai orar mesmo. Vamos orar. Aí ele, tá bom, tá bom. Aí, foi muito fofinho os meus colegas de evangelismo, eles baixaram a cabeça, juntaram a mãozinha assim, sabe? Fecharam o olhinho, né? E ficaram assim, oh Deus, abençoa o irmãozinho aqui, né? Muito fofinho assim, orando. Eu peguei o cara, que a gente estava falando de Jesus para ele, trouxe ele aqui para perto de mim, abracei ele bem forte, e quando eu abracei bem forte, o olho dele virou. O cara estava endemoniado. E aí os fofinhos ali da minha turma, né, estavam lá, tudo assim, orando, bonitinho, de olhinho fechado, sabe? E o cara ficava assim, ó. E eu orando. Acabou a oração, ele olhou para um rapaz que estava assim e falou assim, esse daqui está em adultério. E ele era casado. Esse daqui está em adultério. Esse daqui é um pecador. Esse daqui está fazendo isso e isso. Começou a falar os pecados dos caras tudo. Aí, quando ele olhou para mim, eu olhei bem firme para ele, né? Aí eu falei, agora vem, né? Ele vai contar meus pecados aqui vai ficar chato, né? O pastor na frente dos irmãos aqui vai. Mas eu abracei ele bem forte. Aí ele falou assim, esse está firme. Esse está firme. Foi um medo. Seu Monteiro, mas foi isso mesmo, foi um medo. Sabe por quê? Naquele dia eu estava em pecado. Naquele dia eu tinha feito umas coisas que não convém aqui compartilhar, né? Mas eu estava em pecado. Eu nem conhecia ela ainda. Não, foi antes de conhecê-la. Mas eu estava em pecado. E quando ele falou isso para mim, eu falei para os outros assim, o diabo é o pai da mentira. Então você vai acreditar no capeta? Eu não acredito. Se o diabo está falando, então eu duvido. Eu duvido que seja verdade. Eu vou acreditar na sua palavra. Você está em pecado mesmo? Não, pastor, não. E sabe o que é interessante, gente? Depois de alguns anos, a gente foi descobrir que ele estava em adultério mesmo. Ele estava em adultério. Ou seja, infelizmente o que o diabo falou era verdade. Infelizmente. Mas enfim, a gente orou por aquele rapaz, oramos pela salvação dele, oramos por tudo que aconteceu ali, repreendemos os demônios, expulsamos e tal, né? Mas o fato é que naquela hora ele possivelmente foi liberto, mas depois, né, se a pessoa não fecha as brechas, o demônio volta 7 vezes pior, né? Diz a palavra que volta com outro 7, né? O fato é que a gente precisa ter estratégia. Ao orar por alguém que você não conhece, eu geralmente faço assim, baixo a cabeça, fecho o olho
E quando eu começo a orar, eu abro o olho e fico esperto. Porque já aconteceu de eu ir orar para uma pessoa que estava com uma faca na mão. E aí quando eu orei pela pessoa, a pessoa puxou a faca. E quando ela puxou a faca, eu solto a faca em nome de Jesus. E aí a pessoa soltou a faca e eu estava de olho aberto. Então, a gente precisa ser astuto como a serpente. E simples também como a pomba. A gente precisa ter estratégia. Não podemos evangelizar de qualquer jeito. Não podemos sair também não entendendo a profundidade do que é o mundo espiritual. E eu estou falando isso, gente, não é para colocar medo, não. O que eu estou falando hoje é para que você se revista da autoridade do nome de Jesus e vá. Do poder do Espírito Santo e vá. Não é por você. Não é porque pela sua eloquência, não é pelo quanto você sabe da palavra de Deus, mas fale de Jesus. Diz uma frase famosa que o pessoal atribui a São Francisco de Assis, né? Que é: evangelize, se necessário, use palavras. Ou seja, fale de Jesus o tempo todo, por meio do seu comportamento, por meio da sua vida, por meio da sua conduta no meio das outras pessoas. E se necessário, fale também por meio de palavras. Se necessário, pregue para as pessoas. Se necessário, fale abertamente de Jesus. E eu tenho certeza que o mundo que jaz no maligno está pronto para ouvir essa palavra. Agora, para encerrar, o último versículo, gente. Mateus capítulo 9, versículo 38. Mateus capítulo 9, versículo 38. Jesus, ao ver a multidão que seguia a ele, Jesus olha para a multidão e o texto de Mateus diz, que ao ver a multidão, eita, desculpa, eu falei errado, Márcio, é o 37, então, é no capítulo 9 mesmo. Né? Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Hoje a maioria das pessoas está perdida, como ovelhas sem pastor. Estão pedindo por um pastor. Jesus é o supremo pastor, e nós precisamos apresentar esse supremo pastor para as pessoas, para que elas possam se encontrar na vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós oramos nessa manhã para que a compaixão pelas pessoas, pelas vidas, possa tomar o nosso coração. E assim como o Senhor teve compaixão daquelas multidões que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, assim, ó Deus, que essa compaixão seja desenvolvida em nossos corações e nós possamos receber do Senhor o poder, a capacitação especial do Teu Espírito Santo, para que possamos falar do Senhor, para que possamos levar esse plano de salvação para as outras pessoas, para as pessoas ao nosso redor, para os nossos familiares, para quem quer que seja. E tudo aquilo que a gente tem experimentado de poder do Senhor, de coisas espirituais acontecendo, de maravilhas, milagres acontecendo no nosso meio, que a gente tenha a ousadia, coragem, intrepidez, ó Deus, de falar, de compartilhar, de soltar aquilo que está dentro de nós, dentro dos nossos corações, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecer ao Senhor. Ajuda-nos, capacita-nos como igreja, Senhor, que o Senhor nos leve a sermos capacitados pelo Senhor para poder falar do Senhor, para poder honrar o Senhor com os nossos lábios, para poder, ó Deus, compartilhar dessa fé que nós temos no Senhor, e que o poder do Senhor
possa ser compartilhado também, para que outras pessoas recebam esse poder, para que essas pessoas experimentem milagres em suas vidas. Senhor, nós oramos para que sejamos capacitados pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, em nome de Jesus.